Agradecer novamente, né, Leicon? Obrigado pelo espaço e saudar aos colegas da academia, né, de letras, tá bom? Oi? É, muito evento, tudo. Eu acho que hoje, pela primeira vez, vai ter mais espectadores à distância do que presencial. Mas tá bom, vamos nessa. Ah, tranquilo. Então, assim, a proposta hoje é um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, porque a gente fez o primeiro canto, a gente fez uma coisa muito extensa, né? Muito detalhado e tudo. E foi mais para a gente dar uma ideia de como, né, extrair essas riquezas numa obra dessa, né? Então, assim, a gente fez uma introdução e o primeiro canto, acho que foram uns 4 encontros, né? Para a gente trabalhar bem detalhadamente mesmo, cada ponto, para dar mais ou menos um norte de como se lê uma obra dessa, né? Que não é só abrir, sair lendo e passar por cima das referências, né? E referências históricas e culturais e tudo mais, que se não tiver a devida atenção, a gente não consegue extrair quase nada de uma obra dessa, né? E outra coisa é que não é uma obra para ser lida apenas uma vez, né? Assim, um primeiro contato é para se criar gosto pela beleza mesmo, né? E depois você vai se interessando e evoluindo, né? E relendo, e as releituras são cada vez mais prazerosas, né? Então nós chegamos aqui para falar sobre o canto segundo, né? E eu gosto de fazer sempre essa introdução, assim, para ambientar novamente, né? Eu até tinha colocado mais slides sobre isso, mas eu vi que ia ficar um pouco mais extenso. E esse é o resumo mais eficiente, eu acho, em relação à leitura de qualquer obra, né? Qualquer obra, especialmente de obras de poesia e de obras de fôlego, assim, extensas, né? Esse instituto, que se chama Instituto Hugo de São Vito, é de onde eu tiro basicamente a minha formação literária ultimamente, né? É desse instituto, né? O Instituto do Rio Grande do Sul, um pessoal que tem um trabalho muito bom na internet. Eles têm trabalho presencial também lá, tem colégios e tudo, né? E eles resgatam a formato de educação clássica que desde sempre foi realizado na antiguidade, na Idade Média, e eles dividem esses níveis que a gente tem que tentar obter da leitura de qualquer obra, né? Desde o nível mais básico, né, a leitura, né, em nível literal mesmo, que basicamente é a decodificação do idioma, né, significado das palavras, juntando as frases, basicamente é isso, né. Em seguida, numa obra dessa, em qualquer obra, grande obra, que tem por trás um grande autor de inteligência e engenhosidade elevadíssima, né, como Camões, como Dante, como Shakespeare, como qualquer um desses clássicos aí, tudo que eles escrevem está embutido nas obras todos esses níveis de leitura. E se a gente não pega, a falha é nossa, né? Se a gente não pega, a falha é nossa. Nós que não temos um nível de educação a contento para extrair tudo isso. Por outro lado, a gente sabe também que essas obras não tem como esgotar, né? Não tem como esgotar, porque elas ganham meio que vida própria, né? Por mais que o Camões, por exemplo, sei lá, outro exemplo aqui, acho que é Oswald de Andrade, né? Que é aquele poema que a gente sempre conhece. Havia uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Aquela pedra, para ele, era uma coisa muito específica, né? Ele estava começando lá o modernismo, né? Que era um outro movimento literário no Brasil, e havia uma pedra que eram o que eles chamavam de passadistas, né? Eles eram os modernistas e eles se opunham aos passadistas, que eram os clássicos, né? Os autores que chamavam parnasianos, né? Que escreviam muito bem, muito encaixadinhas as métricas e tudo mais, e eles queriam romper com isso aí, e tinha essa pedra no meio do caminho, né? Porque eles tinham que passar por cima dela. Certo, tudo bem. Mas para nós que pegamos esse poema hoje, que esse não é mais o nosso problema, né? A gente não tem nada a ver com essa história, a gente pode transpor isso aí para esse nível mais que a gente chama de alegórico e simbólico. Você pode ver qual é essa pedra na sua vida concreta, né?
a minha vida, qual é a pedra que eu tenho que passar, e assim a gente vai. Então, é meio que a obra toma uma vida própria nesse sentido, né? Que apesar de ter um significado específico naquele momento, para aquele escritor, né? Ela perde esse controle, vamos dizer assim, do autor. Apesar de que isso também põe um limite, né? Apesar de abrir esse espaço para a gente fazer as nossas interpretações pessoais, isso aí tem um limite, porque eu não posso ler um poema, por exemplo, A Pedra no Meio do Caminho, e achar que, sei lá, uma pedra que vai facilitar o meu caminho para determinada... Não é, né? A pedra é um obstáculo, uma coisa de dificuldade. Então, os símbolos permitem várias interpretações, mas, ao mesmo tempo, limitam dentro de uma certa quantidade de significados inteligíveis inclusos naquele símbolo. Então, assim, é uma coisa que se expande, mas dentro de um determinado limite, né? E no passo mais avançado, que é esse justamente que a gente acabou de ver, é essa leitura moral. Quer dizer, e agora eu entendi a história, agora eu já entendi que símbolos são esses, no caso a pedra, por exemplo, esse exemplo que a gente deu aqui. E o que é que eu vou fazer com isso, né? O que é que eu vou fazer com essa pedra aí, com as minhas pedras, né? Como é que eu vou transpô-las? Eu vou resolver tais e quais problemas, de que forma? Então, essa leitura moral é já trazendo os ensinamentos e as orientações que aquele texto contém, né? Para a minha vida, né? E esse em asterisco aí, que chama leitura anagógica, já é por quê? Porque esse método de leitura foi desenvolvido para um fim específico, que era a leitura e meditação das Sagradas Escrituras, porque foram métodos desenvolvidos pelos monges cristãos, né, e tudo mais. Então é uma leitura que você visa tudo isso mediante a finalidade da vida eterna, no caso, né? Então, para ler as Sagradas Escrituras tem esse quarto nível de leitura que não se aplicam diretamente às nossas obras literárias, né? Então, entrando novamente direto aqui no nosso poema, eu achei essa foto, achei ela bem ilustrativa, só para a gente ter uma ideia de cronologia novamente, né? O poema trata da viagem do Vasco da Gama, né, que saiu de Portugal em 8 de julho de 1497, né, e fez essas paradas, né, aqui nessas ilhas de Santiago, passou aqui por Cabo Verde, Ilhas Canárias e vai descendo, fez aquela volta lá no meio do oceano para poder vencer as dificuldades da navegação nessa região aqui, que eram intransponíveis, até que chegou aqui, olha só a questão do tempo, né, ó, 7 de novembro. Quer dizer, já vai o quê? Já vão 5 meses aqui, né? 4, 5 meses. 22 de novembro, Cabo da Boa Esperança, né? Eles transpõem. E nós estamos aqui, exatamente aqui, ó. Nesse período aqui. O canto primeiro terminou aqui, nessa cidade chamada Mombaça, em que eles chegaram a 7 de abril de 1498 já, né? Quase um ano depois do início da viagem. E uma semana depois chegaram nessa cidade chamada Melinde, que é o final desse canto segundo que a gente vai ver hoje rapidamente aqui, né? Então todo o canto segundo se baseia nessa região aqui, nesse período aqui de tempo. Interessante que um dos comentadores que eu uso, né, para fazer esses encontros aqui, para minhas pesquisas, ele vai todo o tempo fazendo paralelo com as crônicas da época, né, dos historiadores da época, os diários de bordo dos navios que tinha aquilo ali, né? E impressionante a precisão do Camões, certo? Porque tudo isso ele tirava de memória, ele não tinha acesso a esses... Ele ouvia as histórias contadas pelos seus, né, companheiros de navegação e tudo mais, e ele escreveu esse poema já aqui, quer dizer, 60 anos depois do acontecido, né? Mas a precisão cronológica dele e dos fatos que narrados, né, batalhas com nativos ou com navios que eles se encontravam de muçulmanos no meio do mar. É impressionante a precisão do Camões, né? Então, nós nos encontramos aqui, que atualmente isso aqui é o país do Quênia, né? Na África, certo? É no sul do Quênia. E foi nesse local em que começou, no caso, a trama do canto segundo, que é uma continuação, né? Então, o canto segundo tem esses 3 blocos, certo? 3 blocos de acontecimentos contemplados no canto segundo, né? Primeiramente, eles estão em Mombaça e o Baco, né, que é aquela divindade maligna, no caso do poema do Camões aqui, vai instigar novamente aqueles muçulmanos ali daquela região a
tentar matar os portugueses porque eles são ladrões e tudo mais, e faz aquele escarcéu todo, né? No caso, aqui ficou escuro aqui, mas a Vênus, né, que é a deusa protetora dos portugueses, né? Por toda aquela origem que a gente viu no começo, né, que ela era favorável a Enéas, que fundou Roma, que fundou o latim, que fundou Portugal, português, né, a língua portuguesa. Então, dessa maternidade aí milenar, né, ela intercede pelos portugueses contra Baco, né, aí ele vai utilizar várias ferramentas retóricas de persuasão, discursos que ele constrói aqui nesse canto segundo, até que o Júpiter, né, que é a divindade máxima, né, o Zeus, da mitologia grega, vai aceitar as súplicas dela, né, e vai mostrar que eles vão conseguir chegar às Índias, que era a meta final, né, mas depois de muito sofrimento, né. Então ele vai ter um discurso também explicando tudo isso aí. E eles chegam finalmente a Melinde, que é essa cidade, aquela segunda cidade, um pouco mais ao norte, e ali, através da intervenção divina, no caso, né, de Zeus e de Mercúrio, que é uma divindade, um deus mensageiro, né, que levava as mensagens do Júpiter, eles são bem acolhidos, e termina com o rei, né, de Melinde, que acaba de receber o Vasco da Gama, e pede que Vasco da Gama conte a história de Portugal. E no canto terceiro é uma das partes mais impressionantes do poema, né? Que ele vai contar toda a história de Portugal, desde da época da dominação do Império Romano até os dias presentes, né? Naquele momento ali. Então, e nesse canto terceiro é que tem um dos episódios mais emblemáticos também do poema, que é a história da Inês de Castro, né? É uma história específica, muito conhecida lá em Portugal, e acho que são umas 20 estrofes no canto terceiro, só contando essa história. É muito bonito, é um dos episódios mais bonitos de todo o poema, né? Então, esse é o panorama do canto segundo, né? Eu não vou, né? Claro, né? O tempo não permite. Eu não vou ler todo, né? Eu acabei tirando várias estrofes. Eu tentei retirar algumas estrofes que não comprometesse a narrativa, né? Mas porque ele chega num lugar, aí ele vai mostrar um discurso de alguém está conversando com alguém, aí ele se estende um pouco mais, né, falando sobre coisas ali que não, ao ser retiradas, não retiram o sentido da história, né. Então pronto, nós estamos aqui em Mombaça, né, o Vasco da Gama acaba de chegar, e o rei dessa cidade de Mombaça vai tramar, né, contra os portugueses. E o canto começa assim, na primeira estrofe, né? Já neste tempo, o lúcido planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava à desejada e lenta meta, a luz celeste agentes encobrindo, e da casa marítima secreta lhe estava o deus noturno a porta abrindo, quando as infidas gentes se chegaram às naus que pouco havia que ancoraram. Quer dizer, os navios acabam de ancorar, né? Infidas aqui é um termo antigo, né, que quer dizer infiéis, né, os muçulmanos, né. Então os muçulmanos mal os navios chegaram, os muçulmanos já estavam informados por Baco que eram criminosos que vinham, né, os portugueses e tal, então eles já chegam botando os muçulmanos já subindo nos navios portugueses, né. Dentre eles, um que traz encomendado o mortífero engano, assim dizia: capitão valoroso que cortado tens de Netuno, rei a salsa via. O rei que manda nesta ilha, alvoroçado da vinda tua, tem tanta alegria que não deseja mais que agasalhar-te, ver-te do necessário reformar-te. Né? Então eles começam com essa mentira aí, né? Dizendo que o rei ficou alvoroçado, sabendo que eles iam chegar, e está tão alegre que só quer que eles entrem, né, que eles saiam dos navios e vão para a terra, porque lá vocês vão, né, do necessário reformar-te, né, quer dizer, água potável, comida, frutas e tudo mais, que a gente sabe que a esse período aqui, como a gente já viu, já estava com quase um ano de navegações e sendo hostilizado em todos os lugares, né, eles estavam em condições lastimáveis, né, doentes, né, com falta de vitaminas,
aquelas doenças causadas pela falta de vitamina C, né? Escorbuto, os dentes caíam, né? Infecções na boca e é gravíssimo, né? Essa condição, né? Que não existia, não se sabia que existia essa doença, né? Ela surgiu pela primeira vez com essas grandes navegações, que ninguém passava um ano sem comer, né? Fruta. Bom, quem não tinha o que comer morria de fome antes, né? Mas ninguém passava um ano sem comer um determinado nutriente específico, né? E foram surgindo essas condições. Interessante que tem um trabalho de um médico, acho que o nome dele é Pedro Nava. Ele fez um trabalho na década de 60, acho que foi, A Medicina e os Lusíadas. Ele pegou só as questões médicas envolvidas no poema dos Lusíadas e foi destrinchar a luz da ciência. Essas doenças aí, como o escorbuto, doenças infecto-contagiosas que se pegavam nessa África, né? Febre amarela, não sei o quê, tudo doenças desconhecidas para aquele mundo europeu, né? E esse médico brasileiro fez esse trabalho, né? E tem um livro, eu comprei esse, é um livrinho pequeno, né? Que foi tipo uma tese que ele apresentou em um evento, um congresso médico, alguma coisa assim, né? Então é bastante interessante. Ele selecionou todas as doenças que apareciam ali e a precisão com que Camões tratou delas, né? Então ele era um observador muito arguto, assim, tinha uma doença lá, não era lepra, era uma doença infecciosa que deformava o rosto da pessoa. E a descrição que o Camões faz, né, da deformidade do nariz, das orelhas e tudo mais, é exatamente realmente o que é descrito na medicina. Então é muito, muito interessante. Para a gente ver assim, de todas as áreas do conhecimento se consegue extrair riqueza de um poema desse, né? Então você passa a perceber a grandeza, né? Pergunta-lhe depois, aí já é o Vasco da Gama perguntando a esses caras que chegaram lá, né? Ó, os caras chegaram, ó, o rei tá querendo que vocês desçam, né? Então o Vasco da Gama pergunta. Pergunta-lhe depois se estão na terra cristãos, como o piloto lhe dizia. O mensageiro astuto que não erra lhe diz que há mais da gente em Cristo cria. Desta sorte do peito lhe desterra toda suspeita e cauta fantasia, por onde o capitão seguramente se fia da infiel e falsa gente, né? Então assim, o Vasco da Gama pergunta, tem cristãos aí nessa ilha? Aí os caras dizem, tem é muito. Pode descer que vai ser bom demais. Para poder engabelar a turma do Vasco da Gama, que já vinha escaldado das outras pancadas que eles tinham levado, né? Mas vai ser enganado novamente, né? Mas aquele que sempre a mocidade tem no rosto, perpétua e foi nascido, de duas mães que urdia a falsidade por ver o navegante destruído, estava numa casa da cidade com rosto humano e hábito fingido, mostrando-se cristão e fabricava um altar suntuoso que adorava. Então o Baco, né, assumiu uma forma humana, um rosto humano e um hábito fingido, né? Então ele se transformou num ser humano ali, né? Fazendo-se de cristão, fabricou um altar, né, falso ali que adorava, né? Ele, como se ele celebrasse missas ou alguma coisa nesse sentido aí, né? Ou um culto privado, né? Achei bonita essa estrofe que ele fala. Ali tinha em retrato afigurado do alto e santo espírito a pintura, a cândida pombinha debuxada sobre a única fênix, virgem pura, a companhia santa está pintada dos 12 tão turvados na figura, como os que só das línguas que caíram de fogo várias línguas referiram, né? Quer dizer, todo o episódio de Pentecostes aqui, tão belamente descrito, né? O retrato do Santo do Espírito Santo, né? A Cândida Pombinha, né? Que é o símbolo do Espírito Santo. A única fênix, quer dizer, que era a única mulher que tinha no meio daqueles homens, né? Nossa Senhora, a Virgem Pura. E a companhia dos 12, né? Torvados, quer dizer, estupefatos, né, daquele evento, aquelas línguas de fogo que desciam sobre eles, e como as línguas que lhe caíam nas cabeças, né, as línguas de fogo, depois eles saíam falando em várias outras línguas, né, que foi o episódio de Pentecostes, né. Aqui os dois companheiros conduzidos, onde com este engano o Baco estava, põe em terra os joelhos, né, que é uma forma antiga de escrever joelhos, né, põe em terra os joelhos e os sentidos naquele Deus que o mundo governava.
os cheiros excelentes produzidos na pancaia odorífera queimava o tioneu, e assim por derradeiro o falso Deus adora o verdadeiro. Então aqui ele simula mesmo uma missa, né? Incenso, né? Esses cheiros excelentes produzidos na pancaia. A pancaia é uma dessas ilhas aí que produzia cravo, canela, aquelas ervas do Oriente, né? Esse tioneu é o nome outro nome do barco, né? E assim o falso Deus adorava o verdadeiro, né? Quer dizer, fingidamente ele fingia-se cristão, né? Para enganar os portugueses, né? Isso quem viu, é porque eu cortei aqui, mas assim, o Vasco da Gama não desceu para ver isso aí. Ele mandou 2 portugueses que estavam no navio, degredados, né? Que ele levava dentro da equipe que ia nos navegantes. Vinham alguns condenados, né? De Portugal, degredados por crimes diversos. Tinham vários crimes que a gente também é levado a interpretações pobres nesse sentido, né? A gente é levado até na nossa colonização brasileira, só vê vagabundo, ladrão, criminoso, porque vinham esses degradados, né? Mas quando a gente vai ver lá as ordenações afoncinas, filipinas e manuelinas, que eram os códigos de legislação daquela época, do Reino de Portugal, né? Não existia ainda a Constituição do país. Eram o que chamavam as normas do rei, né? Então dizia lá quais eram os crimes que eram punidos com degredo, né? E vários crimes, né? Até falsificação de moeda, às vezes determinados casos de adultério, abandono de filhos, crimes em épocas de maior, vamos dizer assim, intervenção do Estado, né? Épocas mais belicosas, até crime de, como a gente está vivendo hoje, né? Você falar mal do rei, né? E tudo mais. Tudo isso era passível de degredo, né? Crimes políticos, etc, né? Então, dentro da frota, né? Tinham esses degredados que uma das funções deles era essa. Eles estavam trocando a prisão deles lá em Portugal por uma possível liberdade se desse certo essa missão aqui, né? Então eles, nesse momento aqui, o Vasco da Gama manda 2 desses degradados descerem para ver como é que é lá na ilha, né? Se tem cristão mesmo, como é que é e tal. E é isso que esses degradados estão vendo, né? Aí é que ele diz, né? Que os degradados, né? Tornam de terra os mouros com recado do rei para que entrassem e consigo os 2 que o capitão tinha mandado, a quem se o rei mostrou sincero e amigo. E sendo o português certificado de não haver receio de perigo, e que gente de Cristo em terra havia, dentro do falso rio entrar queria, né? Então o Vasco da Gama recebe a notícia que tem cristãos lá, né? Os degradados foram enganados, né? E teoricamente tá tudo bem, vamos entrar no rio lá para poder estacionar, né? Aportar lá na cidade e ser recebido por esse pessoal, né? Na terra, cautamente, os mouros, né? Na terra, cautamente aparelhavam armas e munições, que como vissem que no rio os navios ancoravam, neles ousadamente se subissem. E nesta traição determinavam que os de luso de todo destruíssem, e que incauto pagassem deste jeito o mal que em Moçambique tinham feito, né? Foi o último episódio que a gente viu no canto passado, né? Eles perceberam a movimentação dos mouros para matá-los, né? E eles bombardearam e mataram muitos mouros, né? Então ele está dizendo aqui, o pessoal de Mombaça queria que eles pagassem o mal que fizeram em Moçambique, né? Então eles estão aqui preparando uma emboscada, né? E aqui a gente faz uma pequena reflexão, né? Bom, a história foi essa. Os portugueses chegaram em Moçambique, em Mombaça, foram recebidos pelos mouros, dizendo que iam ser bem recebidos. Mandaram 2 degradados lá para a terra. Os degradados foram enganados. Eles voltaram e estão prontos para ser pegos na emboscada, né? E aí, o que a gente pode tirar disso? Pronto, a gente pode pegar cada personagem desse e tentar explorar essas dimensões psicológicas, dimensões morais, né? Como o Bar, que está agindo viciosamente, tentando fabricar todos esses enganos puramente por vaidade, né? Como a gente vinha vendo, que ele não quer perder a sua dominação de culto lá na região da Índia. Os mouros, esses soldados, são simples executores de mandatos questionáveis pelo rei. Quer dizer, você vai matar um povo que está chegando sem nem saber o que é que eles vêm fazer? Quer dizer, isso é uma coisa muito
juridicamente questionável, né? Então, um governante ali bota leis de qualquer forma e você sai simplesmente executando sem questionar, sem ter nenhum um questionamento mesmo, né? O rei de Mombaça, bom, ele foi enganado, porque o barco desceu em forma de um ser humano ali e disse que os portugueses eram malvados, etc. Mas tudo bem, mas ele não procurou examinar a situação, né? Ele simplesmente acreditou e pronto, então vamos matar. Não é assim que a gente deve agir na nossa vida, né? Quando a gente recebe uma notícia dessa daí, ó, vai chegar não sei quem na sua casa e é uma pessoa perigosa, tá? Bom, tudo bem, vamos ver como é que é, vamos ver se isso é verdade mesmo, ouvir o outro lado, né, e tudo mais. Então tudo isso aqui, Vasco da Gama, né, foi ingênuo, né, e imprudente. Por quê? Porque ele já tinha sido vítima de vários problemas e mesmo assim acreditou de cara logo na primeira notícia que teve, né, foi vítima de uma injustiça e colocou toda a frota em risco. Então, quando é que eu, na minha vida, né, isso aqui eu tô botando que de repente tivesse algum professor aqui assistindo, como é que você pode trabalhar uma obra dessa e trabalhar esses valores com os alunos, né, ou a gente lendo, e quando é que eu, por exemplo, ingenuamente ajo de forma imprudente, sou vítima de injustiça, né, isso acontece direto na nossa vida, né, e coloco os meus, que são sob minha responsabilidade, coloco em risco ou em situação complicada, né, então isso aqui foi só assim um relance, assim, como é que a gente pode estender a exploração de uma obra dessa, né? E aí a gente continua, né? A estrofe 18ª. Agora sim, entra em jogo aquele segundo bloco que eu falei, né? Que as divindades vão se reunir novamente, nesse caso aqui Vênus vai falar com Zeus para ver como é que é. O senhor tinha dito lá no começo que ia deixar os portugueses passar, né? Lá no começo, naquele conselho dos deuses, o Júpiter disse lá que não, eles vão passar, não quero saber não. E agora eles estão apanhando. Aí ela vai tirar satisfação com o pai, né? Que o Zeus é o pai dela, né? Então continua, né? As âncoras tenazes vão levando com a náutica grita acostumada. Da proa, as velas sós ao vento dando, inclinam para a barra balizada. Mas além da Ericina, que guardando andava sempre a gente assinalada, vendo a cilada grande e tão secreta, voa do céu ao mar como uma seta, né? Então ela está lá no Olimpo, vendo aquilo ali, né? E ela decide intervir e proteger os seus filhos prediletos portugueses, né? Põe-se a deusa com outras em direito da proa capitana e ali fechando, o caminho da barra estão de jeito que em vão assopra o vento a vela inchando. Põe no madeiro duro o brando peito, para detrás a forte anal forçando, outras em derredor levando estavam e da barra inimiga desviada. Quer dizer, a Vênus, é porque eu cortei também alguns estrofes, né? Ela arranja outras divindades marítimas chamadas Nereidas, né? Que eram ninfas, filhas de um deus lá chamado Nereu, que é um dos chefes dos oceanos, né? E elas vão ativamente atrapalhar, né, a entrada dos portugueses nesse rio onde estavam sendo armadas ciladas, né? Então, bom, eles não estão vendo isso, né? Porque são entidades espirituais, né? Para nós aqui hoje, né? Seriam anjos, seriam, né? Intervenções divinas de forma espiritual, né? Então ele vê aqui, né? Que em vão o vento soprava empurrando os barcos, porque elas colocavam no madeiro duro o seu peito, né? Elas ficavam segurando os navios com o peito, né? E desviando da entrada do rio, né? Os navios. Torna para detrás a nau forçada, apesar dos que leva, que gritando, mareiam velas, ferve a gente irada, o leme a um borde a outro atravessando. O mestre astuto em vão da polpa brada, vendo como diante ameaçando, os estavam marítimo Penedo, que de quebrar-lhe a nau lhe mete medo, né? Penedo é aquelas pedras, né, que surgem do mar, né? Então o piloto lá, né, o mestre da navegação, estava tentando de todo jeito, né, com as velas e tudo mais, e gritando para os seus marinheiros, e mesmo assim o navio não ia para onde ele queria, né? Então é isso aqui que o Camões está observando, né? A celeuma medonha se alevanta no rudo marinheiro que trabalha. O grande estrondo a maura gente espanta como se visse em hórrida batalha.
não sabem a razão de fúria tanta, não sabem nesta pressa que ele valha, cuida que os seus enganos são sabidos e que hão de ser por isso aqui punidos. Então, aqui são os muçulmanos que estão em terra, vendo a marmota, né? Os navegantes pelejando para entrar, a confusão mais medonha do mundo, e esse navio não entra, aí eles pensam, eita, eles fizeram foi descobrir, né? Eles descobriram de algum jeito que a gente está armando uma cilada para eles. Aí eles ficam com medo, não de ser por isso aqui punidos, né? Eles subitamente se lançavam a seus batéis velozes que traziam, outros em cima o mar levantavam, saltando na água, a nado se acolhiam. De um bordo e de outro súbito saltavam, que o medo os compelia do que viam, que antes querem ao mar aventurar-se, que nas mãos inimigas entregar-se. Então eles fogem. Todo mundo, né, os muçulmanos que estavam esperando os portugueses ali, se espatifam todo mundo na água, com medo de ser preso pelos portugueses, né? Aí lá vai. Vendo Gama atentado à estranheza dos mouros não cuidada e juntamente o piloto fugir com presteza, entende o que ordenava a bruta gente. E vendo sem contraste e sem braveza dos ventos ou das águas sem corrente, que a nau passar avante não podia, havendo por milagre assim dizia. Então, Vasco da Gama percebe, só pode ser um milagre isso aqui, porque o vento tá bom para nós, tá bom para a gente entrar nesse rio, não tá dando certo. A gente tá tentando de todo jeito, tá dando certo. E agora eu olho lá pro outro lado, lá do rio, tá todo mundo na confusão, pulando dos barcos e tal. Aí ele percebe logo, né? Tem alguma coisa errada. E só pode ser um milagre, porque pelos ventos, pelas condições aqui, já era pra eu estar, era lá, né? E observando isso como um milagre, ele dizia, né? Ó caso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto, engano inopinado, ó pérfida, inimiga e falsa gente. Quem poderá do mal, aparelhado, livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana, né? Então, Camões está botando aqui na boca de Vasco da Gama, né? Que é o protótipo do herói cristão, né? Como a gente falou em outro momento. Não historicamente. Vasco da Gama teve vários problemas, né? De ordem moral e de ordem política e tudo mais. Mas o Camões pega aquele personagem e transforma num modelo de herói cristão, né? Então ele faz essa oração aqui, né? Sabendo que conforme a fé cristã católica, no caso dele aqui, que era a única que existia até esse momento, é, ele percebe que só com a força humana não se consegue nada se não for acudido pela guarda soberana, quer dizer, pela proteção de Deus, né? Bem nos mostra a divina providência destes portos a pouca segurança. Bem claro temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança, mas por saber humano nem prudência, enganos tão fingidos não alcança. Ó tu, guarda divina, tem cuidado de quem sem ti não pode ser guardado, né? Mesma tônica, né? E essa é uma das estrofes também mais conhecidas, né? E se move tanto a piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente a salvas pérfida e malina, na algum porto seguro de verdade conduzir-nos agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. Essa é uma das frases mais conhecidas do poema, né? Então, assim, ele pede, finalmente, ó, de novo, nós estamos sendo vítimas aqui de violência, e ele pede diretamente a Deus, né? Que nos mostre a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos, né? É, que é aquela primeira estrofe lá, né? A fé e o império andavam dilatando, né? Ou seja, os portugueses andavam a serviço da fé, ou seja, da religião cristã, e do império, do rei português, né? Aí olha só, a sutileza, né? Vasco da Gama faz uma oração para Deus cristão, para Jesus Cristo, para Deus Pai Criador, que é a religião dele, né? E aí Camões, ó, ouviu-lhe essas palavras piedosas, a formosa Dione, e comovida, dentre as ninfas se vai que saudosas ficaram desta súbita partida. Já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida, avante passa e lá no sexto céu, para onde estava o padre se moveu. Então, assim, Camões, a todo tempo, ele transpõe essa questão do cristianismo e para ficar
mais belo poeticamente e usar essas referências, ele transforma para os deuses da mitologia grega, né? Então, assim, Vasco da Gama falou com Jesus, pediu a Deus, e quem ouviu foi a Dione, que é a Vênus, a deusa protetora deles, né? Então, quando ela ouviu essa oração, ela saiu daquela confusão lá dos navios, ó, se vai, né? E as ninfas, as outras, ficaram com saudade dela, né? Quer dizer, elas foram deixadas sozinhas, né? Já penetra nas estrelas da terceira esfera, quer dizer, isso aqui é aquela história também que é importante a gente sempre lembrar, que para Camões ele usa essa cosmovisão aqui, que na época ainda era que chamava a geocêntrica, né? No esquema astronômico antigo, a Terra estava no centro e todos os outros astros giravam em torno dela, em órbitas maiores, né, circulares. Então, essa imagem é o que o Dante vai usar também lá na Divina Comédia, né, especialmente no Paraíso, né, que é o que? A Terra. O primeiro céu é o céu da Lua, né, lunar. O segundo é o de Mercúrio. O terceiro é de Vênus. O quarto do Sol. O quinto de Marte. O sexto de Júpiter. O sétimo de Saturno. A esfera das estrelas fixas, são as estrelas que não se mexem, que é as estrelas que a gente consegue ver no horizonte. E para cima é onde Deus habitaria, né? No céu, no empíreo, quer dizer. E todas essas esferas giram, né, em velocidades diferentes. E lá no Paraíso, Dante vai dizer que o barulho da fricção dessas esferas é tão perfeito o som que forma a música que é ouvida no céu, né? A música que é tocada em perfeição lá no céu é formada por essa, por esse atrito entre essas esferas, né? E é aqui que o Dante lá vai pulando. Chegou no Paraíso já não. Que ele vai, né, levado pela Beatriz e por outros santos, ele vai sendo levado para conhecer esses céus, né? E cada céu desse representa uma coisa, né? O sol, o céu do sol, que é o quarto céu, que é da luminosidade, da sabedoria. Lá estão os santos teólogos, como São Tomás de Aquino, São Boaventura e tal. O céu de Marte é o céu dos santos guerreiros, né? Que Marte representa a guerra, né? E existe a guerra justa dentro da visão cristã, né? Então os santos mártires e santos guerreiros estariam aqui. Então, enfim, é outra história, a Divina Comédia, que é outra coisa fenomenal da nossa literatura, né? Mas o fato é que nesse ponto específico aqui, a Vênus estava aqui na confusão, subiu para falar com o pai dela, passou pelo céu dela, que é o terceiro céu, e chegou ao sexto céu, que é o céu de Júpiter, que é o céu do pai dela. Quer dizer, se a gente não souber disso, você lê uma estrofe dessa e entendeu nada, né? Perdeu tudo, né? Então, assim, são essas referências que ao longo do tempo a gente vai lendo, relendo e vendo um comentador, você vai conseguindo perceber esses detalhes, né? E mostrando num angélico semblante com sorriso uma tristeza misturada, como dama que foi do incauto amante em brincos amorosos maltratada, que se aqueixa e se ri no mesmo instante e se torna entre alegre e magoada, desta arte a Deus a quem nenhuma iguala, mais mimosa que triste ao padre fala. O padre é o pai dela, né? O Júpiter, né? Então isso aqui ele está preparando como é que ela chegou para falar com o pai dela, né? Aí ele faz essa figura, né? Como se fosse uma moça que foi iludida por um namorado, né? Mas que ainda ama esse namorado, então ela tá triste e tá sorrindo, porque ainda tá apaixonado, né? Quer dizer, ele faz essas oposições, né? E ela vai dizer, né? A Vênus vai dizer para o pai dela, né? Sempre eu cuidei, ó Padre poderoso, que para as causas que eu do peito amasse, te achasse brando, afável e amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse. Mas pois que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem te errasse, faça-se como o Baco determina, assentarei enfim que fui Mufina. Ela vai com aquele jeito feminino de vítima, né? Dizer, não, tudo bem, se o senhor não quer, né? O senhor não quer fazer do jeito que eu pedi, né? Tá bom, então faça do jeito que aquele outro lá, né? Eu vou assentarei, enfim, que fui Mufina, assim, eu aceitarei, né? Eu perceberei, enfim, que fui preterido, né? O pedido que ele fez foi mais forte que o meu, né? Aquela coisa bem vitimista mesmo, né? Assim, um negócio bem.
E ela continua, né? Mas morra enfim nas mãos das brutas gentes, que pois eu fui, e nisto de mimosa, o rosto banha em lágrimas ardentes, que com orvalho fica a fresca rosa. Calada um pouco, como se entre os dentes lhe impedir a fala piedosa, torna a segui-la e indo por diante, lhe atalha o poderoso grão tonante. Você vê a cena, né? Vai falar e para de falar, e começa a chorar, e soluçando, né? Você vê como é que o cara tem a sutileza de construir uma cena dessa, né? Você, parece que você está vendo, né? A tal da Vênus aqui falando com o pai dela. E ela, aí nesse momento, né, que o pai dela vai dizer, lhe atalha, né? Peraí, né? Aí ele que vai falar, né? E com o seu apertando o rosto amado, que os soluços e lágrimas aumenta, como o menino da ama castigado, que quem não afaga o choro lhe acrescenta, por lhe pôr em sossego o peito irado, muitos casos futuros lhe apresenta. Dos fados às entranhas revolvendo, desta maneira, enfim, lhe está dizendo. Aqui o Júpiter vai dizer de novo, ó, eles vão conseguir. É que eu cortei essas estrofes aqui para frente. E são muitas, que ele vai dizer cada caso de vitória dos portugueses, as cidades que eles vão tomar, de uma por uma, as cidades nas costas africanas, nas costas indianas, né, Goa, Cochin, Calicut, até Áurea Quersoneso, que é umas ilhas lá na Malásia, até a China. Ele vai dizendo de um por um, ó. Eles vão ganhar isso aqui, eles vão conseguir isso aqui, isso aqui. Aí ia ficar muito extenso aqui para nós, né? Quer dizer, vale a pena ler depois, né, para ver isso aí. Mas ele disse para ela, ó, eles vão conseguir tudo isso, mas não vai ser fácil, né? Vai ser a custo de muitas batalhas, né? E aí ele vai falar com ela, né? Formosa filha minha, não tem mais perigo algum nos vossos lusitanos, nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos soberanos. Que eu vos prometo, filha, que vejais esquecerem gregos e romanos pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do Oriente. Né? Então ele está dizendo, ó, calma, você consegue tudo comigo, com esses seus olhos, né, e tal. Vai dar tudo certo, meu filho, tenha calma. E ele continua, né, essa questão, né, ele vai esquecer os gregos e os romanos, né, e ele continua. Que se o facundo Ulisses escapou de ser na Algígia ilha eterno escravo, e se Antenor os seios penetrou, e líricos e a fonte de Timavo, e se o piedoso Enéas navegou de Sila e de Caríbides o mar bravo, os vossos mores causas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando, né? Isso aí também é outra frase conhecida dos Lusíadas, né? Ele vai falar sobre vários episódios antigos de viagens difíceis, né? Esse aqui é o que é do Enéas, né? Sila e Caríbides, se a gente lembrar do mapa da Itália, parece uma bota, né? E na ponta da bota tem uma ilha chamada Sicília, né? Que é separada do continente por um estreito, né? De alguns quilômetros, Estreito de Messina. E lá tem dois lugares lá que nauticamente são perigosíssimos. Um é um conjunto de pedras que fazem uns redemoinhos lá e os navios constantemente batiam e se acabavam nessas pedras, e o outro é um sorvedouro, que ele chama, né, que é um funil, desse aí, tipo, em determinadas condições da maré, se forma um funil que jogava para essas pedras. Aí os antigos chamavam essas pedras e esse sorvedouro de Sila e Caríbides, como se fossem entidades malignas que estavam ali para impedir a navegação, né? E é nesse estreito também que foi um milagre de São Francisco de Paula, que ele atravessou isso aí a pé. Ele queria pregar na ilha da Sicília, saindo de, acho que é Nápoles, na ponta da bota. E ele queria sair para pregar em missão na Sicília, e nenhum dos navegantes queriam levá-lo. Ele, pois tá bom, pois eu vou a pé. E ele atravessou a pé. São Francisco de Paula, um dos milagres atribuídos a São Francisco de Paula, né? É nesse mesmo lugar aí. E aí pronto, aí o Júpiter vai falando, né? Ó, fortalezas, cidades e altos muros, por eles verei, filha, edificados.
Os turcos, belacíssimos e duros, deles sempre vereis desbaratados. Os reis da Índia, livres e seguros, vereis ao rei potente subjugados, e por eles, de tudo enfim, senhores, serão dadas na terra leis melhores. Quer dizer, aquelas leis do cristianismo, né, do Ocidente, que vai acabar com sacrifícios humanos, que vai acabar com uma série de enormidades que haviam, morais, né, naqueles reinos lá muçulmanos e indianos. É isso que Camões chamam de leis melhores, né? Serão dadas na terra deles leis melhores, né? Como isto disse, manda o consagrado, filho de Maia à terra, porque tenha um pacífico porto e sossegado, para onde sem receio a frota venha. E para quem Mombaça aventurado, o forte capitão não se detenha, lhe manda mais que em sonhos lhe mostrasse a terra onde quieto repousasse. Aí aqui, depois de contar tudo isso, todas essas façanhas que os portugueses vão conseguir, o Zeus manda o filho de Maia, que é o Mercúrio, que é esse deus mensageiro, né, aparecer em sonho a Vasco da Gama para dizer para ele, ó, não fique aí em Mombaça que o pessoal vai te pegar, vá para o próximo porto, que no próximo você vai ser bem recebido. Já pelo ar, o Sileneu voava, com as asas nos pés a terra desce. Sua vara fatal na mão levava, com que os olhos cansados adormece. Com estas as tristes com esta as tristes almas rebocava do inferno e o vento lhe obedece. Na cabeça a galera acostumada e desta arte Melinde foi chegada. Isso aqui ele está mostrando quem era esse Mercúrio. Mercúrio é aquele deus que a gente tem a imagem no chapéuzinho com as asas e asas nos pés também. E ele voava e uma das funções dele era conduzir as almas para o inferno, nessa mitologia, né? Tá aqui, ele com a sua vara na mão levava. Como é que é? Com as asas nos pés da terra e tal. Com esta triste alma rebocava do inferno, né? Com esta vara. E também ele dava o sono aos olhos cansados. Com essa vara ele tinha a capacidade de dar sono nas pessoas, né? E é isso que ele vai fazer com o Vasco da Gama. Ele vai fazer o Vasco da Gama dormir para poder aparecer em sonho e dizer o que ele deve fazer, né? Consigo a fama leva, porque diga, do lusitano preço grande e raro, que o nome ilustre a um certo amor obriga e faz a quem o tem amado e caro. Desta arte vai fazendo a gente amiga, com rumor famosíssimo e preclaro. Já Melinde em desejos arde todo, de ver a gente forte o gesto e modo. Quer dizer, ele vai primeiro para Melinde, levando por cima outra divindade, que é a fama, né, que leva as notícias boas de Portugal, né, e incita naquelas pessoas que vai chegar um povo virtuoso e com novas ideias, novas leis e tudo mais. E daí é que ele vai lá para o Vasco da Gama, né? Dali para Mombaça logo parte, aonde as naus estavam temerosas, para que a gente mande que se aparte da barra e miga as terras suspeitosas, porque muito pouco vale esforço e arte contra as infernais vontades enganosas. Pouco vale o coração astuto e ciso, se lá dos céus não vem celeste aviso. Mais uma vez, né, essa mesma história, né, que os seres humanos estão à mercê da proteção divina, né? E aqui ele vai contar as circunstâncias que Mercúrio encontra Vasco da Gama, né? Meio caminho à noite tinha andado, e as estrelas no céu com a luz alheia, tinha um largo mundo alumiado, e só com sono a gente se recreia. O capitão ilustre, já cansado de vigiar a noite que a receia, breve repouso então aos olhos dava, a outra gente a quartos vigiava, né? Quer dizer, os marinheiros vigiavam quartos de 3 horas, né, durante a noite. E aqui o capitão decide dormir, né? Quando Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo: Fuge, fuge, lusitano, da cilada que o rei malvado tece por te trazer ao fim o extremo dano. Fuge que o vento e o céu te favorece, sereno tempo tens e o oceano, e outro rei mais amigo noutra parte, onde pode seguro agasalhar-te, né? Fuge é porque é o verbo fugir em latim no imperativo, é assim. Então ainda não existia o português, né? Hoje a gente diria, né? Fuja, né? Em português, mas não existia ainda a língua portuguesa tão bem desenvolvida ainda. Ele que está fabricando aqui a língua praticamente, e ele ainda usa essas formas em latim, né? E ele está dizendo que o capitão, ó, aproveite que o oceano tá bom para você, o vento e tudo mais, e lá na frente vai ter um pessoal que vai te receber bem. Pode ir.
Isto Mercúrio disse, e o sono leva ao capitão, que com muito grande espanto acorda e vê ferida a escura treva de uma súbita luz e raio santo. E vendo claro quanto lhe releva não se deter na terra iníqua tanto, com um novo espírito ao mestre seu mandava, que as velas desce e ao vento que assoprava. Né? Então ele acorda, vê uma luz milagrosa, vê que aquilo ali foi um aviso do céu, e manda o pessoal, na mesma hora, levantar as velas e seguir, né, para Melende. Quando chegava a frota àquela parte, onde o rei do Melinde já se via, de todos adornada e leda de arte, que bem mostra estimar o santo dia, treme a bandeira, voa o estandarte, a cor purpúrea ao longe aparecia, soam os atambores e pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros. Né? Então ele já veio de longe que o pessoal preparava uma recepção rica para eles, né? É, que parece, ó, legal isso aqui, ó, que bem mostra estimar, parecer o santo dia, né, o domingo, para os cristãos, né, que eram as missas e enfeitavam-se as ruas nas festas e solenidades católicas, né, então ele vê tantos preparos lá na terra que parece o domingo dos portugueses, né, e aí eles ficam alegres, né, e vão descer, né. Novamente aquela abordagem, né, o que seria Vênus, né, nesse momento, né? Aquela pessoa que, para defender os seus, ela age de todas as formas, porque Vênus foi agir diretamente, ela foi lá segurar os navios, né? Ela mesma, e depois, para garantir mais, ela foi falar com os seus superiores, né? Então, assim, mostra que para a gente conseguir as nossas, né, empreitadas, né, nós devemos dispor de todos os meios, né? Isso aqui, mais uma vez, nessa ideia, né, de como trabalhar uma obra dessa, como meditar numa obra dessa, né? Júpiter anuncia que o sucesso virá, mas com custo, né? Quer dizer, nada vem fácil, né? E as coisas que têm real valor precisam de serem batalhadas, né, para ser conseguido, né? E o Vasco da Gama mostrando esse caminho, que é o nosso caminho de vida, né? Vasco da Gama incauto, ou seja, desavisado, foi desgraçado, porque foi vítima de vários ataques. Nesse momento, ele ora, né? Ora a Deus, né? E na sequência ele obtém as graças. Por quê? Porque ele vai chegar num lugar que vai ser bem recebido, né? Mas só depois de cumprir as suas obrigações. Quer dizer, esse é o nosso caminho de vida, né? Até o último momento da nossa vida, nós vivemos assim, né? Nós estamos aqui, de vez em quando a gente leva uma cacetada e a gente deve buscar forças, né? Espirituais, mas fazer a nossa parte para conseguir as nossas graças parciais, né? É a cura de uma doença, é um emprego que eu estou precisando, sei lá, essas coisas que a gente vai precisando, cada momento, e a cada momento que a gente obtém uma, daqui a pouco a gente leva outra cacetada e vai ser assim até o final, né? Então, a gente pode trabalhar isso aqui, não só de forma religiosa, né? Pode trabalhar de forma religiosa, isso com os alunos, uma criança que você queira ler isso aqui, mas você pode ver como tira essa parte aqui da oração. O resto é a vida nossa cotidiana, né? Para quem não tem fé, né? Para quem não tem fé, isso é a nossa vida cotidiana, né? Então eles estão lá, né? Chegaram nesse reino que chama-se Melinde, que vai acolhê-los, né? E aqui Camões continua, né? O rei que já sabia da nobreza, que tantos portugueses engrandece, tomarem o seu porto tanto preza quanto a gente fortíssima merece. E com verdadeiro ânimo e pureza que os peitos generosos enobrece, lhe manda rogar muito que saíssem para que de seus reinos se servissem. A mesma coisa, né? É a mesma história, né? A mesma coisa que o rei de Mombasa fez, né? Venha, vai ser bom demais, pode vir, né? Só que agora com outra intenção, essa com a intenção verdadeiramente benigna, né? Isso aqui, Camões mostra pra gente que as mesmas coisas podem ser feitas com intenções diferentes, né? O que determina a virtude e o real valor de uma ação não é a ação em si, mas a intenção com a qual a gente faz, né? Quem vai dar o dinheiro pro pobre, né? Tirando uma selfie com a outra mão, né? Para aparecer nas redes sociais, tá fazendo um ato bom em si, mas mal na intenção, né? Então esse ato perde o valor. Então Camões está dizendo, mostrando isso aqui, são duas estrofes praticamente iguais. Se a gente for olhar, a estrofe lá do primeiro rei é igual a essa. Venham para cá, porque aqui vocês vão se dar bem e tudo mais, né? E o Vasco da Gama vai falar com ele, né?
Sublime rei, a quem do Olimpo puro foi da suma justiça concedido, refrear o soberbo povo duro, não menos dele amado que temido. Como porto muito forte, muito seguro, de todo o Oriente conhecido, te vimos a buscar para que achemos em ti o remédio certo que queremos. Quer dizer, eles querem comida e medicação, né, água potável e tudo mais, e querem um piloto que possa nos guiar para Índia, né? Porque eles não conhecem esse litoral aqui, eles não sabem navegar por aqui, né? Ó, vocês veem que eu pulo, ó, que 6 ou 7 estrofes. Por quê? Porque esse discurso de Vasco da Gama, ele se estende mais, certo? Estava aqui na 79, eu pulei aqui para 86, né? E com risonha vista e ledo aspecto, responde ao embaixador que tanto estima. Toda a suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vós se imprima, que vosso preço e obra são de jeito para vos ter o mundo em muita estima. E quem vos fez molesto tratamento não pode ter subido pensamento. Quer dizer, mesma coisa. Vasta Gama mandou os degredados descerem, ele não foi. Mandou os degredados descerem lá, falar com o rei, e o rei diz, podem vir. Mesma cena, a cena se repete, né? E ele fala para os embaixadores, ó, não tenham medo e tal, e quem vos fez molesto tratamento não pode ter subido pensamento. Quer dizer, quem fez mal a vocês, pensando que vocês eram bandidos e tal, só pode ser enganado por pensamentos inferiores, né? Que é o que o Baco incitou, né? Naqueles muçulmanos, né? De outra parte. Mas já o céu inquieto revolvendo, as gentes incitava a seu trabalho, e já a mãe de Meno a luz trazendo, ao sono longo punha certo atalho. Iam-se as sombras lentas desfazendo sobre as flores da terra em frio orvalho, quando o rei Melindano se embarcava a ver a frota que no mar estava. Isso foi à noite, né? Eles esperaram a noite. Aí tem uma cena muito bonita aqui, que vale a pena ler depois, que é a troca de fogos de artifício, certo? Ele descreve lá os povos da terra lançando fogos de artifício em comemoração com a chegada daquele povo novo desconhecido, mas em festa, e a resposta dos navios com os canhões e tudo mais é uma descrição bem bonita dessa recepção, né? Aí vai amanhecendo, ó, quando a mãe de Meno é a Aurora, a deusa Aurora, né? Vai trazendo a luz, né? Ao sono, pondo certo atalho, quer dizer, cortando o sono, né? Acordando as pessoas para trabalhar, né? E nesse momento o rei Melindano se embarca ao rei que vai. Olha só a diferença, né? Lá em Mombasa, o rei manda o português vir, ó, venham, que vai ser bom para vocês aqui. E arma o esquema para matar, né? Esse aqui não, ele mostra a boa intenção dele, dando o primeiro passo, né? Ele diz, eu vou ver o Vasco da Gama lá no navio. O primeiro rei lá mandou só uns empregados dele lá, vão lá, só para enganar eles. Mas esse aqui não, ele decidiu ele mesmo, o próprio rei, e ver o Vasco da Gama lá no navio, né? Tudo isso a gente pode interpretar essa questão das intenções, da sinalização do que você quer fazer mediante as suas ações, né? É, é claro que as intenções são ocultas, né? Ninguém consegue julgar as intenções de ninguém, mas as nossas ações externas fazem ver muito disso, né? E aí, ó, eu pulei 9 estrofes, ó, tá acabando já aqui. Porque o rei vai fazer um grande discurso e tudo mais, vai ter descrição das roupas, rapaz, é muito legal isso aí. Vai descrever quais eram as roupas do rei, quais as roupas do Vasco da Gama, o chapéu, aquela penazinha que antigamente tinha, né, o chapéu com aquela penazinha de português, e as abotoaduras, é uma riqueza enorme de detalhes, certo? Muito bonito. Mas que ia alongar muito aqui para a gente, né? E aí o Camões continua, né? Já no batel entrou do capitão o rei, que nos seus braços o levava. E com a cortesia que a razão, por ser rei, requeria, lhe falava. Com umas mostras de espanto e admiração, o mouro o gesto e o modo lhe notava, como quem em muito grande estima lhe tinha, gente que de tão longe a Índia vinha. Quer dizer, ele percebe as boas maneiras do Vasco da Gama, né? Já quando ele entrou, o Vasco da Gama já foi abraçando ele, ó, que ele já nos seus braços o levava, né? A cortesia, por ele ser rei, requeria, quer dizer, entre reis, né? O Vasco da Gama era o embaixador do rei de Portugal, então era um encontro de diplomacia aqui, né? E aí o Vasco da Gama diz para ele, né, para o rei de Melinde,
Ó tu, que só tiveste piedade, Rei benigno, da gente lusitana, que com tanta miséria e adversidade dos mares experimenta a fúria insana, aquela alta e divina eternidade que o céu revolve e rege a gente humana, pois que de ti tais obras recebemos, te pague o que nós outros nós não podemos, né? Então, assim, a velha frase, né? Deus me paga, porque nós mesmos não temos condição de pagar essa. Você está salvando a vida dos portugueses, né? Provavelmente eles não iriam aguentar outra batalha e ir para outro reino mais distante, né? Talvez morreriam todos aqui de doença e tudo mais, né? Eles estavam nas últimas, né? Então esse porto aqui foi realmente o salvamento deles nessa viagem, né? Isto dizendo, os barcos vão remando para a frota que o Mouro ver deseja, vão as naus uma e outra rodeando, porque de todas tudo note e veja. Mas para o céu vulcando fuzilando a frota, com as bombardas o festeja, e as trombetas canoras lhe tangiam, com os anafis os mouros respondiam, né? Então está mostrando a festa. O rei vai com os barquinhos dele, o Vasco da Gama desce nos barquinhos pequenos também, se encontram em barquinhos pequenos, e o rei insiste, não, eu quero conhecer os seus navios. E eles vão, e os portugueses recebem, olha só, com as bombardas, fuzilando o céu. Né? Vulcano é o deus do fogo, né? É tanto que os vulcões são chamados de vulcões por causa desse deus Vulcano, que era um deus que trabalharia, é um deus ferreiro, né? Que é metalúrgico, vamos dizer assim, né? E quando os vulcões entravam em erupção, para os povos desse tempo, era como se Vulcano, esse deus, estivesse trabalhando lá no interior da Terra, dando as marteladas dele lá na sua forja, né? E os portugueses atirando para cima, né? Atirando para o céu com seus vulcões, com seus canhões, e os mouros respondiam com os anafis, suas flautas e trombetas, né? Então, assim, mostra esse clima de festa totalmente diferente, né? Em práticas, o mouro diferente se deleitava perguntando agora pelas guerras famosas e excelentes, com o povo a vida que a má fama adora. Agora lhe pergunta pelas gentes de toda a espécie última onde mora, agora pelos povos seus vizinhos, agora pelos úmidos caminhos. Quer dizer, o rei está encantado com aquele povo tão diferente em hábitos e roupas e armas e tudo, e o rei está tão assim que está louco, perguntando sobre tudo. Agora pergunta pelas guerras, né? Agora já pergunta pelas gentes da espécie, que é a região do Marrocos, que já era domínio português, que era o último domínio africano antes de chegar na Europa, né? Então, os quenianos, né, de Melinde, eram africanos e perguntavam pelos extremos africanos do outro lado, lá de Marrocos, né? E agora pergunta pelos outros povos vizinhos, quer dizer, os povos vizinhos de Portugal, Espanha, França e tudo mais, e agora pelos úmidos caminhos, quer dizer, pelos como é que eles conseguiram navegar tantos milhares de quilômetros, né, e sobreviver, né? Então o rei está encantado com isso aí e querendo saber de tudo, né? E continua o próprio rei, né? Mas antes, valeroso capitão, nos conta, lhe dizia, diligente, de terra tua o clima e região do mundo onde morais distintamente, e assim de vossa antiga geração e o princípio do reino tão potente, com os sucessos das guerras do começo, que sem sabê-las sei que são de preço, né? Só por ele ver aquele impacto ali, ele sabe que é um povo de preço, né? De valor. E ele pede para o Vasco da Gama ali mesmo contar tudo, né? Contar tudo sobre a região deles lá, né? E o canto segundo termina nesse clima, né? Termina nesse clima de festa, né? Quer dizer, é um, é um clima que a gente chama de comédia, né? É uma coisa que começa mal e termina bem, né? Esse termo comédia, antigamente era usado nesse sentido. É uma história que começa mal e termina bem, né? Então, por que a Divina Comédia? Porque a comédia é uma história que começa muito mal, quer dizer, o Dante está perdido numa selva escura, desce no inferno todo, passa pelo purgatório para chegar no paraíso, né? Então ele passa por tudo que é de ruim para chegar na parte boa, né? Aí tinha as comédias antigas dos gregos, né? Que eram histórias como essa, que começavam mal e terminavam bem. E as tragédias é o contrário, né? São histórias que começam não necessariamente bem, mas de uma ordem tal que elas caminham para um final
trágico mesmo, né? Por isso que essa palavra ficou, né? Morre todo mundo e dá tudo errado, né? Aí tem várias histórias aí que os gregos escreviam, e romanos também, né? Que tinham esse fundamento religioso. Esse teatro grego, que a gente vê, por exemplo, peças que restaram, né? Que até hoje existem, né? De escritores gregos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né, que eles escreveram várias peças, tragédias e comédias sobre esses mitos gregos, né, do Édipo Rei, Sete contra Tebas, Antígona, a Oresteia, que é a história de uma família lá, descendente de um rei lá, da Agamemnon, né, e tudo resumindo. Eram histórias que eram encenadas nos teatros, que até hoje existem muitos desses teatros preservados, a gente vê. Se você vê lá, tem vídeo na internet que eles mostram a acústica desses teatros, era perfeito. O cara bate palma aqui embaixo, o negócio ecoa, é impressionante a tecnologia que os caras conseguiram fazer uns teatros desses para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, sabe? Naquela época, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. E esse teatro não era só para entretenimento, como é hoje, né? Eles eram cerimônias praticamente religiosas, né? As pessoas iam para lá para terem experiências morais mesmo, ver aquilo ali e ter o que eles chamavam de catarse, né? Que é purificar os seus sentimentos, né? Você ia ver, quando você ia vendo lá uma situação de uma família que ia dando tudo errado e morria todo mundo no final, aquilo ali gerava uma mensagem para você não fazer aquilo na sua casa, né? E da mesma forma, quando você ia lá ver uma comédia, né, que apesar de muitos sofrimentos, no final dava tudo certo, lhe animava a chegar na sua vida e que nada. Bom, guardado as devidas proporções, é isso que a gente vai buscar, por exemplo, na igreja, né? A gente vai levar os nossos sofrimentos, nossos pedidos, agradecer também e pedir para renovar nossas forças através da nossa fé, né? Que vão ser alimentados pela graça, né? Então, eles não tinham isso. Eles ficavam numa dimensão mais humana mesmo, né? Mas já tinha esse entendimento, né? De que o poético, né? O que é a ficção, tem esse poder enorme, né? De educar, né? O poder pedagógico, né? E isso se transmite em toda a literatura e as artes de uma forma geral, né? Então, basicamente, esse foi o canto 2, né, que começa a ter uma melhoria, né? O canto 3 é muito bonito, né? Ele vai descrever toda a Europa. É impressionante o conhecimento desse cara, certo? Que sem ter um mapa, não existia, né? Os mapas eram muito rudimentares. Ele começa a falar lá é um rio lá na Rússia, que eu não estou lembrando, Rio Don, acho que é. Ele começa a descrever a Europa lá de um rio que corta a Rússia. E vem trazendo da Polônia, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, vem, até chegar em Portugal, certo? E Portugal, aí ele começa a contar a história. Ele começa pela geografia, os nomes dos rios, as vegetações, os acidentes, as cordilheiras dos Alpes, não sei o que e tudo mais. Aqueles rios que cortam a Alemanha, o rio Reno, enfim, tudo, né? Passa pela Itália, tudo, coisa mais bonita do mundo. Não sei quantas estrofes, sei lá, umas 50. Aí depois que ele chega em Portugal, ele agora eu vou contar a história do meu povo. Aí vai contar a história de Portugal desde o primeiro rei, né? Aliás, desde Viriato, que foi o primeiro português que resistiu ao poder romano, e vai, até chegar no primeiro rei de Portugal, e vai passando e vai. Interessante demais. E no meio dessa história, ele inclui o episódio da Inês de Castro, que é uma história real, de um rei lá, foi o rei Pedro I de Portugal, que era príncipe, se apaixonou por essa mulher, e não deu certo, e o rei, que era o pai dele, mandou matar essa mulher. E ele descreve toda essa cena, ela implorando pela vida, sabe? Se você não tem pena de mim, tenha pena dos meus filhos, que são seus netos, né? E não tem jeito. O rei manda matar a mulher e ele descreve lá a cena dela morrendo, perdendo sangue. É muito bonito mesmo. Uma das coisas mais bonitas que tem na nossa literatura. E depois ele continua. Aí entra pelo canto quarto, ainda contando a história de Portugal. É muito extenso mesmo. Sabe? Aí assim, aí ele vai falando o nome dos reis, né? Bom, a gente não conhece nada, né? Rei Afonso Henrique, não sei quem, Sancho I, Afonso II, Sancho II. Ele vai dizendo de um por um,
e as partes que marcaram os reinados desses reis, né? Ele vai dizendo, esse rei foi muito bom porque ele fez isso, esse outro foi fraco por causa disso, e vai dizendo os prós e os contras de cada um, e vai embora, né? Aí depois retoma a viagem nos cantos quinto, sexto, e vai embora, né? Então, é, vale a pena demais, viu? Assim, dedicar um tempo a pesquisar isso aí, né? A ver vídeos na internet de professores explicando esses detalhes. Cada coisa que a gente descobre a mais vai enriquecendo. E outra, a gente vai aprendendo a ler outras obras, né? Aí você pega, depois do conhecimento desse aqui, quando você vai pegar outro livro, já está mais fácil, né? Que as referências são parecidas e tudo mais. E você vai podendo comparar, né? A viagem do Enéas, a viagem do Ulisses, a viagem de sei de quem. Ulisses é atribuído a ele a fundação de Lisboa, quer dizer, está aqui incluído, né? O nome de Lisboa em latim é Ulissipo, que vem do nome de Ulisses. A tradição diz que Ulisses, depois de voltar da Guerra de Troia, ele saiu para viajar e fundou essa cidade chamada Ulissipo, que terminou em nossa Lisboa, né? E o Dante mata ele, joga ele no inferno lá, depois de passar de Lisboa, no meio do oceano, ele é vítima de uma tempestade lá e é engolido pelo mar. Então todas essas obras estão ligadas. Esses homens liam-se uns aos outros e homenageavam-se, né? É como se hoje, sei lá, como ontem a gente teve lá uma cantoria, né? Aí um cantador homenageia o outro, né? Não sei quem, Louro Branco, não sei quem, né? Fulano cantava assim, Dimas cantava assado, não sei o quê. Eles ficam se homenageando uns aos outros nessas citações. É muito, muito bonito esse intercâmbio, né, dessas obras. Então, fica aqui o canto segundo e fica a mensagem assim, de se empolgar para continuar lendo aí o restante, né? Aí quebrar a pedra mesmo, pegar um livro desse aí. O primeiro eu levei 6 meses para lá, 6 meses, porque é muita coisa, muita nota. Você vai riscando e vai dobrando as páginas, vai botando adesivo, o livro já está tudo acabado, pobrezinho. Mas vale muito a pena, enriquece muito a nossa história.